E nessa última quarta-feira, o Copom elevou a taxa Selic mais meio ponto percentual, chegando num patamar de 14,75%, um dos patamares mais altos dos últimos tempos. Mas será que esse é o fim do aumento da taxa Selic? E melhor, onde enxergar e onde encontrar as boas oportunidades para investir nesse momento atual? Você está enxergando a janela de oportunidades porque tem tido muitas coisas boas. Bom, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais sobre essa janela de oportunidade única desse momento de mercado para que você possa ter uma rentabilidade muito interessante e duplicar, triplicar o seu patrimônio nos próximos 3, 4, 5 anos. Então, fique comigo até o final do vídeo se você não está enxergando ainda essa oportunidade. Bora lá! Bom, será que chegamos no patamar topo da nossa taxa Selic? Bom, ainda há expectativas que possa ter mais um aumento da nossa taxa Selic ainda nesse ano, mas independente se vai ter mais esse aumento ou não, muito provavelmente a gente está bem próximo do ponto terminal da nossa taxa Selic, que deve ficar entre 14,75 e no máximo até 15,25, tá? Que pelo menos são as expectativas do mercado. Quando a gente olha aqui para o último boletim Focus emitido pelo Banco Central do Brasil, a gente já tem alguns sinais, algumas expectativas sobre isso. No último boletim, a gente já mostra, eu não vou dizer que o IPCA está sob controle, porque sob controle é uma palavra muito forte, né? Mas a gente já percebe que o IPCA, né, a variação, já começou a apresentar uma desaceleração. Ainda está alto? Sim, ainda está muito alto, ainda está bem fora do topo da meta, né? Muito fora da meta, que é de 3%, mas já mostra uma desaceleração aqui para 5,53%, tá? Para o final de 2025. 2026, a expectativa é em 4,5% ainda, e 2027 se manteve para 4%. O que isso tudo indica? Já vem mostrando um pequeno sinal de desaceleração. No último Boletim Focus, o Banco Central já trouxe uma expectativa de que a Selic termine o ano em 14,75%. Nos boletins anteriores, a expectativa era 15%. Então agora já está tendo esperança de que não passe de 14,75%. E aí para 2026 se manteve em 12,5% e em 2027 em 10,5%. Então estamos sim próximo de um fim do ciclo de aumento de juros da nossa taxa Selic. Pode ser que no máximo tenha mais um aumento de 0,25 percentual, batendo um patamar de 15%, mas é muito improvável que vá muito longe disso, a menos que o cenário comece a mudar completamente. Mas, se tudo continuar de acordo, essas expectativas não devem fugir muito da realidade, tá? Beleza, já entendendo que estamos próximos do fim do ciclo de aumento da taxa Selic. Tá, mas e aí? E as boas oportunidades de investimentos? Bom, vamos falar um pouquinho melhor sobre onde você pode se posicionar legal agora para aproveitar ótimas oportunidades que o mercado está trazendo e tem gente que não está enxergando. Então, bora lá. Primeiramente, esse é o momento de preparar sua carteira, de se preparar para colher bons frutos no futuro, porque a gente está chegando no fim de aumento da nossa taxa Selic. Então a gente vai começar um novo ciclo aqui de mercado, vamos dizer assim, um novo ciclo de queda da nossa taxa Selic nos próximos aí 10 meses, 1 ano, 2 anos, tá? E é nisso que você deve se preparar agora a sua carteira. Então não pensa que você vai fazer os investimentos aqui em 1 mês, 2 meses, haha, tô rico, né? Não é assim. Então é pensando aqui no médio prazo. Se você se posicionar bem agora, você pode colher ótimos frutos num período, num horizonte aí de 2, 3, 4, 5 anos, tá? É uma oportunidade única. Então, vamos lá. Bom, primeiramente falando aqui sobre renda fixa, a própria renda fixa, tá? Bom, mas aí a gente está falando aqui de trocar CDI por renda fixa, é exatamente isso. Na verdade, você vai trocar o CDI, mas dentro da própria renda fixa ainda existem ótimas oportunidades para esse momento. Agora é o momento de fugir um pouquinho do CDI. Tá ótimo, tá confortável rendendo 1% ao mês, né? Mais de 1%. Porém, a gente acabou de olhar junto aqui no Boletim Focus que a previsão é que a taxa Selic comece a cair nos próximos meses, que em 2026 termine num patamar de 12,5% e em 2027 já esteja na casa de 10%. Então, se ficar moscando aí, né, morgando aí no ponto, em 2027, se tudo seguir tranquilamente, se tudo seguir bem, você vai estar com uma Selic já de 10% e vai ter perdido boas oportunidades, tá? Então, por isso que isso é um momento de se posicionar, sair um pouquinho do CDI, caso você queira colher boas oportunidades. E aqui, falando dentro da renda fixa, o que a gente tem de muito interessante aqui? A gente tem títulos pré-fixados do governo, então agora é um momento bom para se posicionar em pré-fixado. Não é o momento perfeito, porque o melhor momento já passou um pouco. Essa janela de oportunidade que a gente está falando agora começou no final do ano passado. Então, quanto mais estressado o mercado estava, melhores oportunidades a gente tinha.
Principalmente ali em meados de janeiro, que o mercado ficou muito estressado, que aí essas taxas foram muito para cima, né? Mas ainda é um patamar bem bacana. Aqui eu estou usando como exemplo os títulos pré-fixados do Tesouro. Então a gente vê aqui uma taxa de 13 a quase 14% de pré-fixados do Tesouro, mas no mercado privado você consegue encontrar taxas um pouco melhores. Em CDBs, em CRIs, CRAs, debêntures, muito provavelmente você vai conseguir encontrar taxas um pouco mais atraentes, tá? Mas aqui é só para vocês entenderem o conceito. Agora é um bom momento para você aproveitar, né, bons investimentos pré-fixados, porque quando a Selic começar a cair, você vai estar travado nessa taxa. E pode ser investimentos para 5, 6, 10 anos, né? Mas, além do pré-fixado, existe uma oportunidade muito bacana aqui, que eu particularmente gosto mais, que são os títulos híbridos. Ou seja, possuem uma taxa pré-fixada mais um indexador. E no caso eu vou falar aqui do IPCA+, tá? Vocês já devem conhecer o Tesouro IPCA+. E quando a gente olha aqui, a gente ainda tem Tesouro IPCA+, valendo mais de 7%, né? Então, 7% de juro real, 7,30%, 7,5%, 7%. E só dando um disclaimer aqui para vocês, quando o mercado começa a ver expectativas de melhoras futuras, começa a chegar no fim do ciclo, ele já começa a precificar isso tudo. Então as taxas já começam a cair. Só para vocês terem uma ideia, eu estava planejando fazer esse vídeo no começo da semana, no dia 5. E eu vou mostrar para vocês aqui a imagem anterior de como estava o Tesouro. Então quando a gente olha aqui no dado antigo aqui do Tesouro, como estavam essas taxas no dia 5 que eu estava planejando para fazer a gravação, você vê que os pré-fixados estavam até passando de 14% e o próprio IPCA+, estava em quase 7,5%, o 2029 aqui, por exemplo, o 2040, o 2050, estavam taxas maiores do que estão hoje, tá? Mas por que eu tô falando isso? Porque o mercado já começou a ver uma expectativa futura ali, melhorar a expectativa, que a gente já chegou no fim do ciclo de aumento de juros e que logo essa taxa deve começar a cair. Então, como eu sempre falo, o mercado sempre se antecipa. Então, se ele já está começando a enxergar melhor essa luz no fim do túnel, essas taxas tendem a já começar a cair. Então, por isso que esse é um momento estratégico de preparar a sua carteira. Porque se você esperar a Selic chegar em 10%, isso aqui vai estar muito mais baixo. Porque já vai estar um risco muito menor, muito provavelmente a inflação deve já estar controlada, então vai estar um cenário mais ameno, mais calmo, com menos estresse, então o risco vai ser menor. Se o risco é menor, as taxas vão estar, mais baixas, tá? Por isso que um momento muito bacana, muito importante você se posicionar é antes de chegar nesse cenário ameno. Então, como a gente já está no fim do ciclo agora é uma ótima oportunidade. Mas como eu falei, eu particularmente prefiro o Tesouro IPCA+, porque caso dê ruim, aconteça um cenário caótico e a inflação bombe, né? Igual na pandemia, né? Chegou a 10%. O seu tesouro pré-fixado vai ser muito corroído por essa inflação. Agora, se você estiver posicionado num título híbrido, indexado ao IPCA, você tem essa proteção. Então, se a inflação bater 10%, você vai ter os 10% de IPCA mais os 7% da sua taxa pré-fixada. Então ele te oferece uma proteção muito bacana contra a inflação. E principalmente falando do Brasil, que a gente tem uma inflação histórica bem alta, eu particularmente prefiro ter mais apostas aí num título indexado à inflação. Mas os pré-fixados também são ótimas opções. Aí vale você analisar e medir um pouco do grau de risco, né? Entender se você quer correr esse risco ou não, porque os pré-fixados costumam ter um prêmio um pouco maior do que o indexado à inflação aqui. Tá? E como eu falei, aqui eu estou usando como exemplo os títulos do governo, que são os títulos mais seguros, né, do Tesouro Direto. No mercado privado você vai encontrar opções ainda melhores, ainda mais atrativas. Tá, mas e aí? Eu não quero colocar tudo em renda fixa. Tem mais oportunidade no mercado, Neto? Opa, tá cheio de oportunidade. Tá? Falando aqui agora um pouquinho da renda variável. Falando especificamente dos fundos imobiliários, que é um mercado que eu gosto bastante e muita gente gosta também no Brasil, né? Quem não gosta de receber aquela renda passiva, né? Aquele aluguel mensal ali pingando na conta, poxa, é muito bacana, né? E os fundos imobiliários são muito bons para isso e para construção de patrimônio a longo prazo também. E aqui, falando das oportunidades, só nesse ano, o IFIX, o que é o IFIX? É o principal índice de fundos imobiliários, tá? Que mede todos os fundos imobiliários aqui do Brasil. O IFIX já teve uma recuperação de quase 9% só nesse ano. Tá, mas por que isso? Como eu falei, a gente já está chegando no fim do aumento da nossa taxa de juros. Então, os ativos de risco já estão começando a se recuperar. Quando a gente olha aqui para o IFIX, ele já recuperou quase 9% só nesse ano. Tem fundos imobiliários que valorizaram mais de 15%, de 20%.
vocês quiserem, eu posso até trazer um vídeo à parte depois, analisando alguns fundos que se recuperaram muito forte, que tem grande potencial ainda para esse ano, tá? Mas falando aqui nessa classe específica, o IFIX já vem mostrando essa valorização, essa recuperação, mas ainda tem bastante espaço. Ainda tem muitos fundos imobiliários descontados, com preço abaixo do seu valor justo, né? Do preço sobre valor patrimonial. Eu fiz um vídeo recente aqui no canal sobre boas oportunidades de fundos imobiliários para 2025. Esses fundos ainda estão muito bons, ainda estão com descontos, só que essa promoção está cada vez ficando menor. Por quê? Porque a nossa janela de oportunidade está cada vez diminuindo, está cada vez fechando mais. Quanto mais próximo do fim do ciclo a gente chega, menor vai ficando essa janela de oportunidade. E quando a Selic começar a cair, a janela vai só diminuindo e os ativos de risco, de renda variável, tendem a se valorizar. Porque sempre quando eu falo aqui, quando a nossa taxa Selic está caindo, é um momento mais interessante, né, mais viável para empresas. Então é muito comum valorização de ações, valorização de fundos imobiliários, todo esse mercado de mais risco tende a se valorizar com uma queda da nossa taxa Selic. E por isso que é o que eu falo. Agora é um momento estratégico para você se posicionar. E falando de fundos imobiliários, ele apresentou já essa recuperação, mas ainda tem bastante potencial. O IFIX ainda está descontado, ainda tem fundos com mais de 20% de promoção. Então os fundos imobiliários, além disso tudo, ainda vão te pagar dividendos. Ou seja, pode ser que a nossa taxa Selic demore um pouco para começar a cair e só para o ano que vem, mas mesmo assim, mesmo que os fundos imobiliários não comecem a se valorizar até lá, você não vai estar com um ativo parado, sem te render nada. Ele vai estar pingando na sua conta quase todos os meses os rendimentos. E tem fundos imobiliários pagando 10%, 12%, até 15% de dividendos no ano. Gente, isso isento de imposto de renda. Imagina, 15% isento de imposto de renda, se fosse comparar com o CDB, daria 17% a 18% de rentabilidade anual. Fora o quê? Fora a possível valorização do fundo imobiliário, que é como eu falei, a Selic começar a cair, a tendência é que os fundos imobiliários comecem a crescer ainda mais, comecem a ganhar mais espaço no mercado. Então agora é uma boa janela de oportunidade para já se posicionar em fundos imobiliários para aproveitar uma possível alta de ganho de capital nos próximos 10 meses, 1 ano, 2 anos, que a nossa taxa Selic tende a começar a cair, tende a começar a entrar nesse ciclo de queda e chegar em patamares menores que fique mais viável ali para a nossa própria economia, né? E além dos fundos imobiliários, é claro que a gente não pode esquecer também das ações, né? O grande velho Ibovespa, né? Então só nesse ano o Ibovespa já apresentou uma recuperação de 14%. 14% só nesse ano. E aqui, gente, o Ibovespa é o índice das principais ações da Bolsa, né? Das ações que mais se movimentam na Bolsa de Valores. Então, poxa, é quase 14% só de recuperação nesse ano. É o mesmo sinal que a gente está falando aqui dos fundos imobiliários. Já é um sinal positivo ali, né? O mercado de risco, o mercado de renda variável já enxergando a luz no fim do túnel, já enxergando a possível queda da Selic daqui 10 meses, daqui 12 meses, daqui 1 ano. Então uma melhora para a economia, uma melhora nesse ciclo atual de muito aperto monetário mesmo. Então o Ibovespa já vem se recuperando, os investidores já estão fazendo uma migração de capital para o mercado de risco, né? Porque como eu falei, o mercado se antecipa. Você deveria se antecipar também. Se você for esperar chegar lá em 2027 para investir em ações, em fundos imobiliários, isso tudo aqui já vai ter feito uma baita valorização, muito provavelmente. Você vai ter perdido toda essa onda de valorização, toda essa onda de dividendos, tanto do Ibovespa quanto dos fundos imobiliários, e tudo isso aqui vai estar muito mais caro. Tudo vai estar mais caro para você comprar. Aí você vai sair da renda fixa de 9%, 10% para comprar uma renda variável, aí o fundo imobiliário vai estar pagando 7%, vai estar 8%. Por quê? Porque a cota vai estar lá em cima. Então o dividendo, ele é menor. Como eu falei, o dividendo é o valor dos proventos, né, dividido pelo valor da cota no momento. Se a cota estiver muito alta, o percentual do dividendo é menor. Então vai estar tudo mais caro. Por isso que agora é um momento estratégico para se posicionar. Bom, e não precisa sair dando all-in, tá migrando toda a sua carteira de renda fixa para fundos imobiliários, para ações. Calma, não é assim que funciona também. Mas vai se posicionando ali aos poucos, né? A gente tem ainda um tempo com essa janela de oportunidade, então vai fazendo seus aportes mensais ali, vai reestruturando sua carteira para você aproveitar boas oportunidades que estão vindo aí pela frente. E como eu falei, na renda fixa, além de você ter oportunidade de pegar boas taxas agora, ainda tem uma possível valorização de marcação a mercado. Eu só não vou me estender muito aqui explicando esse conceito, mas eu posso fazer depois um vídeo à parte só disso. Mas a marcação a mercado, em teoria, é uma valorização expressiva dos seus títulos de renda fixa, né, que podem acontecer tanto para baixo quanto para cima, né? Então, pode valorizar muito ou desvalorizar de acordo com o ciclo da taxa de
juros. E num ciclo de queda da nossa taxa de juros caindo, a marcação a mercado tende a ser positiva. Então você pode ganhar muito mais ainda com os títulos de renda fixa pela marcação a mercado. Então, gente, aqui tá cheio de oportunidades. Mirar pro céu e atirar. A gente tá com muitas oportunidades agora. O que não dá é ficar moscando aí no ponto e deixar tudo em CDI. Mas isso aqui não é uma recomendação de investimento. Eu só estou trazendo para vocês, tentando mostrar um pouquinho da nossa janela de oportunidades e de vários ativos aqui que o pessoal está de olho, que os grandes investidores já estão se posicionando, prevendo aí esse início de ciclo de queda da nossa taxa de juros, porque lá para frente a janela já vai se fechando grandemente. Então esse é um bom momento para reestruturar aí sua carteira, fazer um planejamento estratégico para ter bons rendimentos aí, para ter bons retornos nos próximos 3, 4, 5 anos e colher ótimos frutos dos seus investimentos se você fizer boas alocações agora em bons ativos, tá? Bom, e se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever nesse canal. E se esse conteúdo te agregou de alguma forma, te trouxe algum valor, algo que você ainda não sabia, não deixe de deixar o like, é de graça, né? E ajuda bastante o nosso trabalho aqui, para que eu possa continuar trazendo para vocês informações de qualidade, boas análises, boas explicações sobre os ciclos de mercado, investimentos e planejamento financeiro como um todo, né? E vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço!